Mas agora, caso queiras observar seus efeitos e danos, nenhuma peste teve maior custo para o gênero humano. Veras assassínios e venenos, e muitas acusações entre réus, cidades devastadas e extermínios de povos inteiros, cabeças de chefes vendidas em rasta pública, tochas lançadas a habitações. Não se vêem incêndios restritos ao interior das muralhas, nas imensas extensões de territórios reluzindo sob a chama inimiga. Olha os alicerces de cidades de tão vasto renome, os quais mal se distinguem. A ira os demoliu. Ira é o desejo ardente de vingança, que surge no homem quando este tem ideia de que foi injuriado, de que foi causado um dano a ele. É o orgulho ferido que não suporta a ideia de que foi injustiçado e procura destruir o que o causou mal. É um pressuposto, mas que não necessariamente é verdade. Os estoicos dizem que o que acontece conosco só pode ser visto como mal se permitirmos enxergá-lo assim. Não são os acontecimentos que nos causam mal, mas a maneira como os interpretamos. O fenômeno da vida e seus acontecimentos revelam a fragilidade humana. Não podemos controlar tudo, somos finitos, sofremos, pessoas que amamos morrem, outras nos traem, nos entregam, ficamos enfermos. O orgulho nega a natureza humana. Quer se mostrar não ser passível disso tudo. Tenta esconder sua fragilidade. Quando inevitavelmente é descoberta, sua ira é despertada e sua face disforme é revelada. E não há vício com pior aparência, sendo esta a feição de quem incide na ira. Seus olhos inflamam e cintilam. É intenso o rubor por todo o rosto, devido ao sangue que lhes ferve desde o fundo do peito. Os lábios tremem, cerram-se os dentes, arrepiam-se e eriçam-se os cabelos. A respiração intensa e estridente, o estalido dos dedos retorcendo-se, os gemidos e mugidos, a fala abrupta, com palavras pouco claras, e as mãos que a todo tempo se entrechocam, e os pés a baterem no chão, o corpo todo convulso e lançando avultantes ameaças de ira, a face de aspecto disforme e horrendo dos que se desfiguram e entumecem. Não se sabe se é mais detestável ou mais deformante esse vício. Raiva não é ira, mas um instinto natural que se encontra nos homens e mesmo nos animais irracionais. Quando sentimos fome, sede, sono, também sentimos raiva, mas não necessariamente fomos injuriados ou nos sentimos assim. É até certo nível controlável, desde que nossas necessidades básicas de sobrevivência sejam atendidas. Ira é orgulho ferido, é o ego ferido, que procura se vingar, resultado de uma deturpação racional e emocional. Uma imagem equivocada de si mesmo e do mundo. Se confunde com a raiva, mas seu ímpeto é rancoroso e sem motivo senão destruição mútua. Não perdoa, não revoga. É um mal descabido e que, sem dúvidas, deve ser extirpado da alma. Algumas pessoas acreditam que a ira pode ser útil, se bem direcionada. O mal desses vícios é que eles utilizam de mecanismo de autopreservação e perpetuação. Um deles é a insistência em parecer bom, em parecer justo. Ao zangar-se, não procura perdoar e educar, mas castiga, pune, humilha, julga e condena, e faz isso publicamente. Prega estar certo e fazendo justiça. A ira põe-se à mostra e sai à face. Que tipo de justiça é essa? E a benevolência típica das virtudes, o perdão. Não se usa um mal para tratar outro. Nosso orgulho tenta manter a ira sob justificativa de que irá controlá-la, de que irá usá-la para o bem. Mas a única coisa que acontece é o homem perder sua razão sendo traído por seus desejos que há pouco se faziam inofensivos. Não deve haver espaço para as paixões em nosso coração, pois elas não pedem licença. Arrastam o homem, se intrometem até onde não são chamadas.
Imagine se recorrermos a elas para fazer o bem. Não são necessárias e para isto bastam as virtudes. Como combater a ira? Sêneca prega que a melhor forma de combater a ira é por meio de uma educação efetiva, que, se possível, desde a infância, para não permitir um primeiro contato com este mal, expondo os males da alma para gerar desprezo. Ele trata dos vícios como um médico trata doenças do corpo. Sua especialidade são as doenças da alma, que, assim como quaisquer outras, precisam de terapias e remédios para serem curadas. Cunhou o termo admonições salutares, que são como dicas úteis no tratamento contra os vícios. Confira agora 4 dessas dicas para combater a ira. Dica número 1. Ter uma rede de apoio. Ter uma rede de apoio significa ter pessoas por perto, de trato fácil, serenas, não muito neuróticas, comedidas. Pessoas que você possa se abrir e contar com elas, pois estas dificilmente desencadearão sua ira. E se em algum momento você incidir nela, vão estar ali por perto para te apoiar, te educar, te acolher. E evitar as pessoas que são muito críticas, cínicas, que julguem demais e o comparam injustamente e o provocam. Estas vão incitar sua ira, pois somos a média das pessoas que mais convivemos. Se você se rodear de pessoas que procuram crescer na vida, se desenvolver, cultivar bons hábitos, pessoas positivas que buscam ser melhores a cada dia, há menos chances de que más influências agirão sobre você. Dica número 2. Cultivar bons hábitos e costumes. Cuidar minimamente da saúde, praticar atividade física de maneira recorrente com acompanhamento profissional, cuidar da alimentação, regular o sono, se hidratar, dentre outros ajustes na rotina, diminuem as chances de reagirmos mal aos acontecimentos do nosso dia a dia, aumentando nossa tolerância à frustração, o que é muito importante. É a maneira com que reagimos aos fatos que faz diferença na nossa vida, pois eles em si não têm valor, mas nós que atribuímos valor a eles. E se estamos com fome, constantemente, desidratados, com sono, ressaca, a nossa tolerância à frustração, o aprendizado ficam comprometidos. E assim podemos incidir na ira e em mais vícios, pois ficamos mais reativos e impulsivos. Dica número 3. Manejar o estresse e valorizar o ócio. Isto é, não supervalorizar o trabalho, a laboriosidade, mesmo que tenha sua importância inquestionável na vida. É como dizem, o trabalho dignifica o homem. Mas muitas vezes nos pegamos sempre no limite de nossa capacidade, assumindo muitas responsabilidades, ocupações além do que suportamos, e sempre numa linha muito tênue, esquecendo de outras coisas da vida e principalmente da nossa saúde. Este estresse, se dura muito tempo, pode nos tornar também mais reativos com o que acontece ao nosso redor. Como solução, é necessário dar o devido valor ao ócio, que é a capacidade de se desligar dessas responsabilidades durante o momento, sem comprometer o cumprimento delas, no objetivo de relaxar, distrair, descansar, que renova nossa força de vontade e nos traz ideias melhores sobre a vida e sobre nós mesmos, dando o devido valor à arte, que tem o papel de engrandecer o homem, aumentando seu senso estético e o reconectando com a vida. Ter hobbies que passam a torná-lo dinâmico e fluido em suas atividades sociais. Tudo isso tende a melhorar nosso desempenho nas atividades cotidianas, pois dá vazão ao estresse acumulado. Dica número 4. Meditar sobre a morte. Por fim, ele propõe uma profunda meditação sobre a morte, para dissuadir as pessoas, fazer com que desistam de seus ímpetos de vingança que a ira provocou. Uma das únicas certezas que temos na vida é a de que vamos morrer, e isso pode ser suficiente para não investirmos em rancor, alimentando tanto ódio por coisas que, se pararmos para pensar, são míseras e que só nos causam mal porque escolhemos que fosse assim. Novamente, não são os acontecimentos que nos causam mal,
mas a maneira como os interpretamos. Colocamos expectativas demais nas coisas que não estão no nosso controle, e o resultado disso é uma vida repleta de frustração por não saírem como queríamos. A morte existe para nos mostrar que nada disso vale a pena, mas vale o perdão e a reconciliação. Esperamos demais dos outros que sejam perfeitos e que não errem conosco. E quando não são, devido a muita expectativa quebrada, nos zangamos e ficamos irados, sendo que ontem mesmo erramos e muitas vezes de maneira pior. O que vale é investir em cuidar do que podemos controlar, que são nossas ações e a maneira de enxergar o mundo.